Iniciamos ao vivo mais um programa Dias Melhores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre guarda compartilhada. E a convidada de hoje é a doutora Luciana Mandarino. É um tema bem novo e bem polêmico e as pessoas estão com dúvidas a respeito. E quem tiver dúvidas pode mandar perguntas também pelo WhatsApp agora da Web TV, que é no número 94564-7884. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, Daniel. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E esclarecer as dúvidas agora, exato, né, doutora? Exato. Bom, a princípio a gente tem que entender quais os tipos de guarda para a gente entender posteriormente o que seria a tal guarda compartilhada, que é um instituto bem novo agora. Fala pra gente, quais os tipos de guarda? Eu acho importante começar essa nossa conversa explicando para a população quais são as guardas que nós temos contempladas no nosso ordenamento jurídico. Atualmente nós temos guarda unilateral, nós temos a guarda alternada, certo. Nós temos a guarda nidal, que pouco se fala, certo. Nós temos a atribuída a terceiros e, por fim, a compartilhada. Tá. A unilateral é a mais conhecida, é aquela que atribui a um só genitor o poder exclusivo de tomada de decisões, das decisões na vida daquela criança e também a custódia física dela. É tudo exclusivo de um genitor só. Certo. A guarda alternada, ela não é aplicada no Brasil. Como que ela se opera? A criança tem um revezamento de lares, um pouco na casa do pai, um pouco na casa da mãe. E embora esse tipo de guarda aparente uma certa igualdade, na verdade ela acaba confundindo a criança, sim, que sai da sua rotina e mais prejudica do que auxilia. É verdade. E gera até um litígio grande, porque a criança acaba comparando as orientações dadas pelo pai enquanto na casa dele, e depois pela mãe enquanto na casa dela. E fica de mochilinha, né? De um lado para o outro. Isso não é uma vida, não existe uma vida fixa, digamos assim. Na verdade, os grandes doutrinadores até chamam as crianças que estão dentro desse contexto como os filhos mochileiros, né? Justamente por isso. A guarda nidal, o nome nidal vem de ninho. Ela pode ser aplicada, mas um número muito raso nós temos no Brasil. A criança fica na residência e quem alterna são os pais. Nossa. Pouco falada, né? Pouco falada. Por que ela é pouco aplicada? Porque gera um custo muito alto. Vem o pai, depois ele sai e vem a mãe. Além desse custo, a criança, normalmente o pai e a mãe constituem uma nova família. Se ela fica e ele se desloca dessa nova família, ou ela não tem contato com esse novo núcleo. Sim. Então ela é pouco aplicada. A guarda atribuída a terceiros é aquela que é fixada quando o juiz verifica que nem pai, nem mãe, nenhum dos genitores tem condições de exercer a guarda, porque eles oferecem ou um perigo físico ou um perigo psicológico para a criança. Então o juiz se utiliza do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e atribui essa guarda fixa em favor de terceiros. E por fim, a guarda compartilhada, que é objeto dessa lei, que causou tanto alvoroço ao ser promulgada no final do ano. E agora, lógico, a gente sabe que anteriormente a essa aprovação dessa lei, a guarda unilateral era o convencional, era o aplicado em regra. Exato. Agora, com a vinda da guarda compartilhada, o que se estabelece a princípio? É a compartilhada ou é a unilateral? Atualmente, após a promulgação da lei, a regra é a compartilhada. Nós já tínhamos a guarda compartilhada desde 2008, com uma redação um pouco diferente, né? E essa lei, ela veio de forma mais incisiva buscar os objetivos, quais são eles? Afastar a alienação parental, certo. Igualar a autoridade parental exercida pelo pai e pela mãe, ou seja, o poder de decisão agora vai ser efetivamente compartilhado, ou deve ser compartilhado, e também aproximar afetivamente e fortalecer os vínculos de afeto entre a criança e principalmente aquele genitor que não está mais residindo com ela. Então, respondendo a tua pergunta, atualmente a regra é guarda compartilhada para processos novos. E o que seria a guarda compartilhada? Porque a gente falou de uma maneira onde, olha,
alternada, né? A guarda alternada não existe no Brasil, mas na cabeça das pessoas fica muito assim, olha, se é compartilhada, então quer dizer, fica um dia comigo, um dia com outro, um dia com... Então fica isso meio no ar, as pessoas não entendem exatamente. Eu lendo alguns artigos, existiam muitas confusões nesse sentido. Como é que o juiz vai estabelecer, ou o próprio casal, como é que ele vai estabelecer, olha, é uma semana na casa de cada um, ou só os poderes são divididos, mas o contato físico continua da mesma forma? Como que isso que vai ficar daqui para frente? Eu entendo que, a princípio, a gente tem que fazer uma distinção, Daniel. Convivência, quando se fala em convivência, nós falamos em regime de visitas. Sim. Compartilhamento de guarda não é regime de visitas, é divisão e colaboração na tomada da decisão da rotina da criança. Na criação. Na criação, exatamente. Certo. Participação efetiva de ambos os genitores. Nada tem a ver com dorme ali, dorme aqui, um pouco na casa de um pai, um pouco na casa da mãe. Isso é visita. Certo. São institutos diferentes. E eu acredito que quando essa lei chegou, aconteceu um clamor social muito grande em função da ânsia das pessoas que tiveram que se socorrer do judiciário. É claro, elas querem uma providência imediata e elas apostaram bastante nessa lei, sim, mas fizeram essa confusão com a guarda alternada e com a guarda compartilhada. São institutos diferentes. Porque o que se opera de verdade na guarda compartilhada é uma divisão na rotina da criança. Então, ora um leva para o balé, ora leva o outro, um participa da reunião de pais, o outro também participa, a escolha da escola, a residência da criança, que vai ser fixada, sim, porque na guarda compartilhada há uma fixação da custódia física e uma eleição da residência dessa criança. Quando se ingressa com um processo litigioso de guarda compartilhada, ou seja, não há consenso entre o casal, entre o ex-casal, sobre qual será a residência fixa dessa criança, o juiz pode, na ausência do consenso, fixar a guarda compartilhada. Tá. E para eleger e escolher a residência, ele se socorre do setor técnico do fórum, do judiciário. Auxílio de psicólogos, assistentes sociais, assistentes técnicos que as partes poderão apresentar dentro do processo, e aí ele vai averiguar, a lei é expressa nisso, ele vai averiguar qual residência e qual dos genitores oferece melhores condições de acordo com o melhor interesse da criança, para aí sim fixar essa custódia física. Entendi. Doutora, tem uma pergunta do Marcos Gonzaga, que o programa é ao vivo, mas antes de abordar o assunto, o tema que ele está nos solicitando, eu sei que a senhora falou, só que eu queria frisar um pouquinho melhor a respeito do posicionamento. Quem é que decide sobre a guarda compartilhada? É o casal? É o juiz? O juiz impõe ao casal ou fica a critério totalmente livre do casal? Explica essa situação para a gente. Eu sei que já colocou, mas só para a gente entender um pouquinho mais pontual. Tá. Queria agradecer a pergunta inicialmente. E a fixação da guarda compartilhada, num primeiro momento, ela pode ser feita, e o ideal é que seja feita de forma consensual. Então, um casal que chega ao judiciário, bate às portas do judiciário, ele vem com um pedido de divórcio consensual e ambos manifestam o interesse de exercer a guarda compartilhada. Certo. Esse é um primeiro momento. Segundo momento, um casal que está disputando a guarda, a rigor hoje, pela lei, é a regra. Então, ela será compartilhada num primeiro momento, de forma compulsória? Olha, na ausência do consenso, sim. E o juiz se socorre do setor técnico, né? Fazendo um laudo psicossocial. Mas é importante frisar que a lei também deixa claro que os genitores podem explicar as razões pelas quais eles não concordam com a aplicação dessa guarda. Então, a mãe ou o pai pode, em suas manifestações, trazer ao judiciário os motivos pelos quais o outro genitor não tem capacidade ou condições de exercer o compartilhamento da guarda. E, por fim, é importante também frisar que esta guarda compartilhada, embora seja feita de forma compulsória pelo juiz, ela vai poder depois, ela traz para esses genitores um poder maior de observância e até de vigilância do exercício e das condições da vida dessa criança. E posteriormente até modificar, se for o caso? Sim, sim.
Guarda, ela é um instituto que a qualquer momento ao longo da vida da criança, ela pode ser modificada. Sobrevindo um fato superveniente, você traz ao judiciário esse fato e demonstra, olha, não há mais possibilidade do exercício desse compartilhamento em função de mudança de residência. Aliás, também é importante falar que as partes podem manifestar no processo de forma tranquila e espontânea, elas podem manifestar que elas não pretendem exercer a guarda compartilhada. Então, um genitor que vai se mudar para um local distante, ele pode vir ao processo e falar, olha, eu não tenho condições, eu prefiro que a guarda seja unilateral e fique em favor dela. Entendi. São situações novas, a gente vai chegar lá também. Exato. Então agora vamos à pergunta do Marcos Gonzaga de Camargo Ferreira. Ele diz o seguinte: gostaria primeiramente de cumprimentar a doutora Luciana e perguntando se, muito embora a lei dissesse que agora a guarda deve ser compartilhada, se aplica a todos os casos, e até aos casos também eu completo, se aos casos anteriores à lei também. Bom, a partir de agora, após a promulgação desta lei, ela se torna regra. Casos anteriores devem ser apreciados pelo judiciário. Então, se você já tinha um caso que estava tramitando e ainda não há sentença, sobrevindo a esta lei, eu entendo que o juiz já pode aplicar a guarda compartilhada neste momento, desde que observados os requisitos legais. Então, não havendo consenso, ele pode se socorrer, pedir auxílio dos psicólogos e técnicos e assistentes sociais para poder averiguar como vai ser exercida essa guarda compartilhada. As partes deverão ser consultadas. Se um deles não tiver interesse em exercer o compartilhamento, ele pode e deve se manifestar, ele abre mão. Né? É uma faculdade de um dos genitores. E assim, também vem uma outra situação que a gente sabe que sempre foi muito discutida nas separações, em relação aos alimentos. Já que é uma guarda compartilhada, eles compartilham muitas vezes não só a questão física, da guarda física da criança, mas também as decisões. Como é que fica a pensão alimentícia? Esse foi um outro equívoco que também veio à tona quando da edição da lei, e a população e o cidadão também tem bastante dúvida. É importante esclarecer. A fixação da pensão alimentícia continua. Há pensão alimentícia, sim, e quem deverá prestar esses alimentos é o genitor que não ficou com a custódia física dessa criança. Por óbvio, essa criança vai ter uma residência. Ao ter uma residência, ela vai ter os gastos administrados por aquele genitor que ficou com a sua custódia física. Matrícula da escola, recebimento de mensalidade. É possível se convencionar de outra forma? É sim. Nós temos juízes que entendem que, uma vez que essa criança pode, se as partes assim quiserem, estar um pouco na casa do pai, um pouco na casa da mãe, automaticamente eles vão dividir os gastos. É estacionamento, é levar no balé, uma alimentação e levar nos cursos extracurriculares. Esses gastos serão diluídos ao longo dessa semana e desse mês. Portanto, alguns casais podem dividir apenas as despesas fixas. E aí, sim, serão divididos convênio médico, mensalidade escolar, que nós temos o valor ali engessado. É possível dividir, mas haverá sim um genitor responsável, um responsável financeiro pelo pagamento. Portanto, haverá ainda incidência e fixação de prestação alimentícia. Entendi. Continua. Muito interessante. Bom, doutora, a gente vai a um rápido intervalo, mas eu queria abordar também sobre a possibilidade de prestação de contas, que parece que é uma inovação dessa lei também, mas a gente vai abordar esse assunto que é bem interessante. Bom, programa Dias Melhores, a gente vai a um rápido intervalo e já volta. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro.
Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches, salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Voltamos ao vivo com o programa Dias Melhores. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre guarda compartilhada. E a nossa convidada é a doutora Luciana Mandarino. Antes do intervalo, tem algumas questões pendentes aqui do público que nos assiste. Mas antes disso, eu queria só completar, só para a gente fechar o assunto, sobre eventual prestação de contas. A gente falou sobre a possibilidade, ou quem tem o dever de pagar os alimentos, sobre o fracionamento, sobre a partilha e tudo mais. E eu queria saber se existe agora uma inovação da lei onde permite a prestação de contas. Sim. E explica um pouquinho para a gente esse assunto. Sim, essa é uma das inovações da lei. A lei trouxe alguns aspectos novos que eu acho de suma importância passar para o cidadão também. O primeiro, como já foi dito, é a obrigatoriedade da fixação da guarda compartilhada. O segundo, o intuito da lei foi afastar a alienação parental, como eu falei, e igualar o exercício da autoridade parental, e por essa razão a lei também trouxe uma outra inovação. A partir de agora, as instituições de ensino, públicas ou privadas, devem prestar informações sobre esses menores e essas crianças aos genitores que não são os guardiões ou aqueles que detêm a custódia física, certo, sob pena de fixação de multa diária. Olha, e a lei prevê de R$200 até R$500, quando não prestada a informação solicitada pelo outro genitor. Isso faz com que ele tenha um poder de supervisão maior e de um exercício, um contato maior com a vida escolar dessa criança, o rendimento também. E aí, por fim, ela trouxe essa última inovação, que é a possibilidade da prestação de contas. É importante ressaltar que o número de processos que tratavam de prestação de contas de pensão alimentícia era muito pequeno, um número muito reduzido. E por que isso? Tinha uma justificativa. Os alimentos, eles são irrepetíveis, ou seja, eles não podem ser devolvidos. Uma vez pagos, eles não devem ser devolvidos. Quando você entra com um processo de prestação de contas, ajuiza uma ação de prestação de contas, qual é o objetivo? Verificar se o valor pago foi realmente aplicado ao destino que se devia, ou seja, ao custeio daquela criança, e se ele não foi, apurar o valor que foi desviado, consolidar num débito e, através de uma ação de cobrança, se for o caso, retomar esse valor. Mas os alimentos são irrepetíveis, como é que você vai poder pedir devolução daquilo que foi utilizado de forma indevida? Por isso, os nossos tribunais, eles tinham uma certa resistência em autorizar o processamento desse tipo de ação. Agora, a lei de forma expressa autoriza. Então, o genitor que paga a prestação, pensão alimentícia, e verifica que o valor dado para a criança não está sendo destinado de forma correta, ele pode ingressar com o processo de prestação. E essa prestação de contas teria que ser feita de forma judicial. Vamos fazer uma análise na prática. Então, o pai ou a mãe entra com uma ação na justiça falando, juiz, a mãe não está destinando de fato aquele valor para a criança em si e está utilizando para uso próprio. Exato. E aí ela tem que fazer a prova de que está usando, de que forma, na prática, como é que funciona? Ela precisa juntar. Quando você fixa a pensão alimentícia, num primeiro momento você precisa analisar um binômio que a gente fala, necessidade e possibilidade. Esse valor, ele não é um valor imaginário e você fala qualquer valor e vai ser fixado. Não, você precisa averiguar a necessidade dessa criança e a possibilidade de quem vai pagar. Ultrapassada essa análise do binômio necessidade e possibilidade, você vai para a possibilidade, necessidade e razoabilidade, para verificar, para fazer uma equação justa, né?
e que possa ser efetivamente prestada. Certo. Portanto, essa mãe recebendo este valor, ela sabe o quanto essa criança gasta. Ela sabe o quanto essa criança gasta. E esse pai ou o genitor que está pagando a pensão alimentícia, ao perguntar, olha, eu estava pagando, mas quando você me falou que quando nós acordamos o valor dessa pensão, ele estava em escola particular. O que está acontecendo agora que ele está numa escola pública? Né? Para onde está indo o dinheiro que eu estou pagando? Está atrasado a escola, olha, eu Exato. paguei, mas está atrasado. Por que a escola está me cobrando? O que é que está acontecendo? Que se eu estou pagando a pensão, por que a escola não está paga? Então essa é uma faculdade que o alimentante, a partir desta lei, tem em seu favor. Interessante. Vamos agora à pergunta da Fabiana de São Bernardo. Ela quer saber o seguinte: tenho 2 filhos, um de cada pai. Na guarda compartilhada, os 2 devem alternar juntos entre a casa da mãe e a casa do pai? É aí que vem a confusão, mas explica para ela, doutora, exatamente. por favor. Boa noite, Fabiana. A princípio eu quero esclarecer para você que a guarda compartilhada não é a guarda alternada. Você pode sim, num processo, numa ação, desde que consensual, você pode fixar essa alternância de lares, essa divisão na convivência e os pernoites, um pouquinho na sua casa, um pouquinho na casa do pai. E você me pergunta se elas precisam estar no mesmo momento? Na casa dos pais, é isso? Ela fala assim, os 2 devem alternar juntos entre a casa da mãe e a casa do pai? Não necessariamente. Veja que você diz que são pais diferentes, portanto, a disponibilidade e a necessidade dessas crianças também pode ser diferenciada. Então, cada processo deverá, e essa alternância deverá atender a sua necessidade, a necessidade do seu filho e a possibilidade desse pai também. Então, não vai caminhar junto, não necessariamente. Entendi. Então, tá aí a resposta da Fabiana. E tem uma pergunta também que foi mandada pelo WhatsApp, não está aparecendo aqui para mim ainda, mas daqui a pouco a gente aborda o tema. Doutora, essa questão veio agora para mim da Silvia Malta, e ela quer saber o seguinte, de São Paulo. Como resolver uma questão se um dos genitores muda para outro estado e leva a criança e aquele que fica não consegue pagar a pensão e enfrentar as despesas para visitar o filho? E como é que fica a questão de escola, médicos, como é que fica essa situação? Primeiro, boa noite, Silvia, também agradeço a sua pergunta. Bom, no primeiro momento, quando se trata de guarda compartilhada, essa mudança deveria ter sido previamente notificada ao genitor que ficou aqui. E também autorizada por ele, né? Ela precisa ser analisada por ambos os genitores. Nós estamos falando em compartilhamento de guarda. Portanto, ambos têm poder de decisão sobre a vida desta criança. Uma vez que essa mudança foi levada a efeito, é óbvio que para esse genitor que ficou poder exercer o seu direito de visitas, ele vai sofrer uma sobrecarga pecuniária. Certo. Nós temos alguns caminhos. Através de um pedido de revisão de pensão alimentícia, onde ele demonstra ao judiciário que além da pensão alimentícia, agora ele tem também as despesas com locomoção, com viagem e com estadia, e que se torna inviável. Então ele pode tentar um pedido de revisional de alimentos, comprovando, o que eu acredito que ele vai obter êxito sim, ou até dentro do processo tentar justificar ao juiz a impossibilidade, atribuindo à genitora que mudou de local, de cidade, o custeio dessas visitas. Uma vez que ela fez de forma unilateral, sem comunicar, e provocou esse aumento que o alimentante não vai conseguir suportar, eu entendo que é ela quem deva arcar a partir de então com essas despesas de viagem ou talvez, de forma consensual, acordarem uma redução da pensão alimentícia para que ele possa suportar esse novo custeio. Interessante. Tem mais uma pergunta aqui, é da Ana Maria de Santo André. Ela quer saber o seguinte: sou mãe solteira e o pai do meu filho é ausente, tem outra família e outros filhos. A guarda compartilhada é obrigatória mesmo nesses casos? Não, você me disse que ela é mãe solteira, Ana Maria, né? Isso, Ana Maria. Boa noite, Ana Maria, inicialmente. Eu também agradeço a tua pergunta. E não, nesse caso, o compartilhamento de guarda, eu entendo que ela não será obrigatória. Porém, como a guarda compartilhada, a partir desta nova lei, se torna compulsória,
como eu disse antes, expliquei, você precisará explicar ao judiciário, através do seu advogado, as razões pelas quais esse compartilhamento se torna inviável. Ele tem uma outra família, ele é ausente, não tem interesse em compartilhar as decisões e participar da rotina diária do seu filho. Você levando essa questão ao judiciário, o juiz provavelmente vai pedir auxílio ao setor técnico, como eu disse, os psicólogos judiciários, assistentes técnicos que você porventura venha a trazer ao processo, e também aos assistentes sociais, que ao final podem concluir que realmente, neste caso específico, a guarda compartilhada não é a melhor solução. Doutora, tem o agravante dele ser um pai ausente, mas o fato dele ter outros filhos, isso talvez facilitaria para a mãe, né, nessa situação em específico, para a mãe, para conseguir essa guarda compartilhada ou para ficar com a guarda unilateralmente, ou não, é indiferente. Ele tem outros filhos, mas ele cuida tão bem dos outros filhos e cuida do meu filho também, então tudo bem? O fator é a ausência dele? O fator determinante é a ausência e não a presença de outros filhos, né? Não há como comparar o tratamento que se dá para os filhos daquela outra família, embora a legislação seja bem clara, não há distinção entre filhos. O cuidado que você dá para um, obrigatoriamente você tem que dar para o outro, né? Porém, no caso em que o caso que ela nos coloca, há um fator determinante, a ausência dele. Sim. E esta ausência deve ser comprovada. Eu queria só fazer fazer uma pontuação aqui. É necessário averiguar sempre se essa ausência é espontânea ou se ela é uma ausência provocada, né? O judiciário também analisa isso, porque quando a gente fala num afastamento, a gente acaba chegando muito perto de um possível abandono afetivo. Sim. Mas esse abandono afetivo ocorreu porque ele quis ou porque ele não conseguiu ter acesso a essa criança? Houve uma alienação parental? Então são dois institutos que devem ser analisados e estudados a fundo, caso a caso, para verificar se esse compartilhamento de guarda é possível ou não. Pelo que ela conta, talvez não seja possível, realmente, né? É que acontece, né? Na prática, falando na prática, mas acontece de um dos pais, olha, não, o filho está comigo e eu não quero que você veja, eu não quero. E aí depois acusa de ser omisso, de ser distante e tal. Exatamente. Por isso que tem que fazer uma análise, tem o corpo técnico para fazer essa análise também e acompanhar tudo isso. É interessante pontuar. Tem mais uma pergunta aqui, é do Antônio da Vila Gerte. Ele quer saber o seguinte: há alguns anos me divorciei do meu cônjuge e abri mão da guarda. Posso recorrer para recuperá-la? Sim, é possível. Como eu disse, a guarda ela não transita em julgado. Certo. Ou seja, a qualquer momento ela é passível de apreciação pelo judiciário, desde que você comprove um fato superveniente. Então, a edição desta nova lei, o interesse em participar da vida da criança, o pedido deve ser levado ao judiciário, sim. As pessoas que até o momento têm a guarda fixada na modalidade unilateral, elas podem sim ter a guarda modificada para compartilhada, mas ela não é automática essa mudança. É preciso um processo, ajuizar uma ação, levar ao conhecimento do judiciário para que saia uma nova sentença fixando a guarda compartilhada. Essa alteração ela não se opera de forma automática. Entendi. Doutora, a produção está indicando aqui que já encerrou, mas eu queria só complementando um pouquinho a pergunta do Antônio. Se por um acaso ele anteriormente abriu mão dessa guarda e agora ele vem requerer a guarda, isso é um prejuízo? Porque o juiz, ao analisar, ele pensa, olha, você abriu mão lá atrás, então significa que você não seria um pai efetivo, um pai, sabe, cuidadoso com o filho, nesse tipo. Pode causar um prejuízo, até subjetivo, não legal, mas subjetivo? Olha, eu entendo que não, até porque quando nós falamos em direito de família, nós temos que analisar caso a caso. Certo. É necessário verificar o que fez ele abrir mão naquela época dessa guarda compartilhada. Nós não sabemos a data, então imagino eu que ele esteja dizendo que abriu mão após 2008, que foi Sim. quando nós tivemos um ingresso da guarda compartilhada no ordenamento jurídico. E se ele fez desta forma, será necessário ele dizer ao juiz por que naquele momento ele não optou pela guarda compartilhada. Número 1, ela não era compulsória.
Número 2, ele concordou que fosse de forma unilateral. Mas por quê? Será que ele residia longe? Será que o trabalho dele não permitiria essa mobilidade, essa facilidade de participar da vida da criança diariamente? Então, deve ser analisado caso a caso. Né? Num primeiro momento, eu não entendo que cause prejuízo. Entendi. Doutora, o programa está chegando ao fim. A senhora tem um tempinho para se despedir do nosso público e também fica à vontade, porque parece que tem uma palestra a ser realizada em Santo André. Explica um pouquinho para a gente, fala um pouquinho para a gente, para que as pessoas possam comparecer, se é que podem comparecer, e prestigiar o evento. Inicialmente eu quero agradecer a audiência, as perguntas que nos foram enviadas, é sempre muito bom, porque força o profissional do direito a estudar e se atualizar, né? Gostaria de me colocar à disposição para o que for necessário também e tirar mais dúvidas e informar que no dia 31 de março será realizado uma palestra na OAB de Santo André. Eu vou proferir uma palestra justamente sobre esse tema, Nova Lei da Guarda Compartilhada, às 7 horas da noite, aqui na Casa do Advogado da OAB de Santo André. 31 de março, né? 31 de março, às 7 horas da noite. Tá bom. E ela será realizada com o apoio da Comissão de Direito Civil daquela casa, que também trabalha de forma muito ativa, todos os membros no direito de família estão bastante engajados. Gostaria, se possível, ainda só de fazer uma colocação. Eu coordeno um núcleo aqui no ABC do Instituto Brasileiro de Direito de Família, do IBDFAM, que também estuda bastante e trabalha bastante esse assunto com profissionais gabaritados e que estão engajados nesse novo projeto, a fim de trazer à população o maior auxílio e esclarecimento possível. Interessante, doutora. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos que assistiram o programa, que participaram também. O programa Dias Melhores fica por aqui e até a próxima segunda. Um abraço a todos. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal.